Fala galerinha, Little Crash, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e Alan aqui para trazer mais um vídeo para este canal, não é, Alan? Exatamente, e hoje um resumo que nós iremos trazer sobre o Novo Testamento com essa ideia de contextualizar vocês com as doutrinas que a gente vai trazer. Bom, como foi mencionado anteriormente, os profetas falavam de um Messias que viria para livrar o povo de Israel e reinar sobre a terra. Pois bem, eis que nasce em Belém, numa manjedoura, concebido pelo Espírito Santo, através de uma jovem chamada Maria e José, que era quem iria se casar com Maria, sabendo em sonho que o menino era vindo de Deus. Foi dada uma ordem para chamá-lo de Jesus, que significa Salvador. E aconteceu de o rei da época, Herodes, descobrir o tempo do nascimento do menino e deu ordens para encontrá-lo e matá-lo. Foi guardado e cresceu em graça e em conhecimento. Havia um homem no deserto que se chamava João Batista. Ele vinha com um discurso muito duro aos religiosos da época sobre a chegada de um reino de Deus e a necessidade de que este povo se arrependesse. Também falava que batizava com água, mas viria um outro após ele. Este batizaria não com água, mas com fogo. E este não era digno, ele não era digno nem de desatar as sandálias de tamanha glória que tinha este outro. Jesus, já com seus 30 anos, veio para ser batizado por João. Quando desceu as águas e subiu, veio uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Era a voz do Deus Pai. Nisto, o Espírito de Deus veio como uma pomba, desceu e pousou sobre ele. Era realmente chegado o reino de Deus. Através da pessoa de Jesus, chamado Cristo, que significa unge. Após ser batizado, Jesus se retira para ser tentado pelo diabo, aquele que, através da figura de uma serpente, enganou Eva. Nisto, Cristo permaneceu no deserto, jejuando e orando. Satanás tenta fazer com que Jesus desista de cumprir o propósito pelo qual viera à terra, de salvar e reconectar o homem a Deus. Após 40 dias de tentação, ele não cede à pressão de Satanás, que enfim o deixa, e então continuou Jesus a propagar o reino de Deus. Sabendo que ficaria pouco tempo na terra, eles precisavam reunir pessoas que continuassem a reproduzir a mensagem que carregava. Assim, ele começou a reunir discípulos que iriam aprender com ele. Jesus então ensinou eles, mostrou a necessidade de que ele padecesse para que o povo tivesse acesso a Deus e ao seu reino. Eles não entenderam de início, mas quando Jesus passa pela cruz e ressuscita, aí eles entendem o que ele tinha dito. Agora você me pergunta, mas como assim? Jesus morreu? Foi assassinado? Calma, vou lhe mostrar rapidamente qual era o plano e o que aconteceu com Jesus. Então, as profecias falavam de um Messias que viria da linhagem de Davi, e Israel esperava ver um reino visível, mas o reino que as profecias queriam dizer era um reino eterno, que se estabeleceria num âmbito não natural, mas espiritual. Como falamos no início, o homem ele foi separado de Deus com o pecado de Adão, sendo necessário sacrifício de animais para que o povo pudesse obter perdão e acesso a Deus. Pois bem, o plano com a vinda de Jesus era que ele seria o sacrifício vivo, alguém que nunca pecou e que padeceria e que morreria para aquele que, por meio dele, nós tivéssemos acesso a Deus e seu reino, abolindo o sacrifício de animais para expiação de pecados, pois o seu sacrifício seria suficiente. E foi assim mesmo que aconteceu. Jesus foi traído por um de seus discípulos, padeceu por nós, foi morto por causa dos nossos pecados,
mas ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Agora, todo aquele que crê pela fé que Jesus ressuscitou dentre os mortos tem acesso a Deus e seus pecados são perdoados, nos trazendo a salvação. Tendo entendido isso, essa mensagem era loucura, porque o povo da época ainda cria que o Messias seria alguém como um guerreiro, um herói de guerra, como eram os heróis dos romanos, alguém que seria uma espécie de presidente da paz. Nos nossos dias, e não um carpinteiro, vindo de uma família simples, que se vestia de maneira simples, que não tinha nada que o diferenciava dos demais judeus em aparência, e que por fim teve a morte mais humilhante da época, que era por crucificação no madeiro. E então, esta mensagem é confiada aos seus discípulos, para que eles propagassem, para que todos que ouvissem as boas novas, as boas notícias de que o Salvador veio, morreu por nós, para que todo aquele que se arrepender de seus pecados, crê no seu sacrifício na cruz, na sua maravilhosa pessoa e amor, pudesse então ser salvo. E assim, nesse contexto, nasce a igreja. Os seguidores de Cristo, chamado Corpo de Cristo, apesar das muitas dificuldades, estes homens influenciaram muito, abriram muitas igrejas, foram martirizados, muitos morreram por conta dessa mensagem que era louca e pregavam ela. Mas antes de ir, Jesus deixou a promessa que ele iria voltar. Então viria o fim do mundo, chegaria o juízo final, onde todos teriam de prestar contas diante deste Deus Todo-Poderoso. Aqueles que não creram em Deus terão por fim o inferno, lugar de dor e de muito sofrimento, enquanto aqueles que foram fiéis a Deus terão por fim a nova Jerusalém, onde viveremos eternamente com Deus, livres do pecado, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e assim viveremos eternamente junto de Deus. Exatamente. E esse é o episódio que nós queríamos trazer para vocês, trazendo uma narração breve sobre o Novo Testamento, meio que um resumão ali, para que você possa ser contextualizado com as doutrinas que nós iremos trazer. Esse resumo não vai abolir a leitura bíblica diária que você deve fazer, entende? É só para você ficar meio que contextualizado. Isso mesmo, gente, que vocês possam meditar nisso que foi contextualizado para vocês. Procurem ver dentro da palavra de Deus se realmente está escrito tudo isso, essa história que a gente acabou de contar para vocês. E que Deus abençoe vocês. E tamo junto. Até depois do fim.